Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a civilização maia. Vamos lá? Os maias foram uma civilização pré-colombiana, isto é, eles estavam aqui na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Se desenvolveram ali na região da Mesoamérica, onde atualmente se localizam México, Guatemala e Belize, e aproximadamente a partir de 1800 a.C., viveram seu auge, né? No período entre 250 e 290 depois de Cristo. Os maias ficaram conhecidos pelas construções gigantes que desenvolveram e também pela civilização bastante sofisticada e com avançados conhecimentos em áreas principalmente como a astronomia e a matemática. Observem aí, né, destacado no mapa, a localização das principais, né, civilizações pré-colombianas. A gente tem aí os maias, os astecas e os incas. Então, os maias estão ali, ó, em cima de vermelhinho. A sociedade e cultura. A sociedade maia era estratificada. Os maias possuíam uma sociedade hierarquizada, isso é, divididos em grupos sociais muito bem definidos, cada qual, né, com suas funções distintas. O grupo mais numeroso da sociedade era o dos camponeses, que eram os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade. A elite era responsável pela administração nas cidades-estados e pelas funções religiosas. A autoridade máxima, né, ficava lá no topo da pirâmide social, era o rei, né, de cada cidade, chamado aí de ajau. Uma representação aí da realeza maia. Então vamos lá. Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isso é, ciclos de fases que iriam se repetir para sempre. Dentro dessa visão, possuía um sistema duplo de calendário, em que um era composto por 365 dias, chamados de Abi, e o outro era composto por 260, que era chamado de Tzlou. Acreditavam que a Terra era plana e ela possuía 4, né, direções sagradas, para a qual, né, possuindo uma cor respectiva. Utilizavam desenhos de animais para representarem suas ideias filosóficas e outras áreas de conhecimento, como a astronomia, por exemplo. A política. A civilização maia, a partir de 1000 anos antes de Cristo, passou por um intenso processo de urbanização, que resultou no surgimento de diversas cidades. Os maias nunca chegaram a formar um império centralizado, com fronteiras definidas, pois possuíam aí cidades-estados, ou seja, cada cidade formava uma entidade administrativa autônoma, que não possuía nenhum vínculo com as cidades vizinhas, que não fosse ali o comércio ou a proximidade cultural. As cidades-estado dos maias viviam constantemente em guerra entre si e possuíam cada uma, né, um rei diferente. O governante das cidades-estados, que era visto pelos seus súditos, né, como a encarnação dos deuses, o que concedia plenos poderes sobre sua cidade. Essa autoridade de cada governante estendia-se nos domínios das cidades-estados, que geralmente eram os limites das próprias cidades. Esse poder do rei, ele escorava-se na religião, ou seja, eles eram entendidos como uma espécie, né, de Deus encarnado e era transmitido de pai para filho, era hereditário. Eventualmente, mulheres poderiam governar, caso o rei não tivesse idade suficiente ou ele estivesse em guerra. A respeito das cidades-estados, algumas das principais cidades construídas pelos maias foram Chichén, Itzá, Copán, Tikal, Palenque e Chunantique. Todos esses locais, eventualmente, são importantes sítios arqueológicos e são visitados por milhares de turistas anualmente até hoje. Observem aí, né, uma pirâmide lá no sítio arqueológico, né, em Chichén Itzá, né, que representa aí a grandiosidade da arquitetura maia. Na economia, a base da sua economia era a agricultura, né? Também havia uma grande movimentação com o comércio que era realizado entre as cidades e estados. O comércio entre os maias não utilizava moeda, mas a troca de mercadorias, o escambo, né? E os valores de cada produto variavam
de cidade em cidade. Na agricultura, os maias tinham como base da sua alimentação o milho, mas eles também cultivavam feijão, abóbora, pimenta, cacau e algodão. No comércio, além dos itens básicos de sobrevivência, como comida, roupas e ferramentas, os maias também comercializavam itens considerados luxuosos, como pedras e metais preciosos. A religião. A religião dos maias era politeísta, o que significava que eles acreditavam em diversos deuses. Esses deuses habitavam no Tamochã, uma espécie de paraíso que fazia parte da cosmovisão de muitos povos aí da Mesoamérica. Os maias acreditavam também que as florestas ao redor de suas cidades eram habitadas por diversos espíritos e que cada cidade possuía uma divindade específica, né, que protegia. Na religião dos maias, eram realizados sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Esses sacrifícios poderiam ser realizados tanto com prisioneiros capturados em guerra, né, como com pessoas de notabilidade da sociedade maia que voluntariamente se entregavam para esse ato. Esses sacrifícios humanos, eles aconteciam como forma de manter os deuses satisfeitos, mas também poderiam acontecer antes de campanhas militares, né? As principais formas de sacrifício humano praticado pelos maias eram pela decapitação e também pela retirada do coração da vítima viva. A respeito das divindades, né, o destaque vai para Kukulkan, né, a serpente emplumada, né, e outros deuses importantes, né, eram Apuk, o deus da morte, e Zama, né, o deus criador do universo. Importante perceber que, fora as diferenças culturais, essa questão do sacrifício humano era até uma certa honra, né? Algumas pessoas se ofereciam voluntariamente e era um motivo de grande orgulho dentro da sociedade maia. A decadência dos maias. A civilização maia viveu seu auge durante o período entre 250 d.C. e 900 d.C. Após esse período, os historiadores apontam que foi iniciada uma decadência que levou gradativamente ao desaparecimento dessa sociedade. Esse período, ele é conhecido como período pós-clássico. Os motivos dessa decadência são estudados ainda, né, pelos historiadores, não há um consenso, mas eles apontam, né, atualmente como principais causas a falta de alimentos, né, resultantes da superpopulação e do esgotamento da terra, né, alguns desastres naturais, né, terremotos, erupções de vulcão e doenças, além das guerras constantes entre essas cidades-estados. Durante o enfraquecimento da civilização maia, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas mudaram-se para outros locais da Mesoamérica, em busca de melhores condições para viver. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas. E quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades totais ou parcialmente vazias. Esse motivo exato ainda é um mistério para os historiadores. Não há uma concordância em relação a essas cidades, né, que foram encontradas vazias, abandonadas. Não há um consenso em relação a isso. O importante dizer, né, que a civilização maia, né, deixa um calendário onde a gente tem aquela mística, né, em volta ali do ano 2000, né? Segundo o calendário maia, né, o mundo vai acabar lá no ano 2000. É a ideia que interpretada às vezes erroneamente, a ideia dos ciclos, né, daquela visão cíclica do mundo que a gente citou aqui na nossa aula. Mas não é que o mundo vai acabar. Eles queriam dizer, encerra-se um ciclo para iniciar-se outro, né? E assim a história vai se repetindo. Então, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. Os maias utilizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um importante centro religioso. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados. Letra C. As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e humilhação, sendo mortas com um golpe fulminante na cabeça.
Letra D. Os maias sacrificavam humanos para manter Inti, o deus Sol, satisfeito. Ou, letra E. Todas as vítimas deveriam ser mortas pelo Ajal, sacerdote da religião maia. Então, vamos lá. Pensando um pouco na relação e na resposta correta. Lembrando aí do que estudamos hoje. A resposta correta é a letra B. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados. Também eram feitos sacrifícios voluntários, né, até de pessoas importantes dentro da sociedade maia. Vamos lá, mais uma questão. A respeito da organização política dos maias, selecione a alternativa correta. Letra A. A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá. Letra B. Os maias não possuíam um império centralizado, pois organizavam-se em cidades-estados. Letra C. A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma manifestação de Tonatiuh, o deus Sol. Letra D. Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para Chichén Itzá. Ou letra E. A política entre os maias não tinha nenhum tipo de convergência com a religião. Então, vamos lá. Lembrando aí, pensando um pouco na resposta correta. Vamos lá. E a resposta correta é a letra B, né? Os maias não possuíam um império centralizado, pois organizavam-se em cidades-estados. Nunca chegaram, apesar de ser uma grande civilização, a desenvolver um império maia. A gente observa as construções que são visitadas até hoje, os sítios arqueológicos, né? A arquitetura muito avançada para o período pré-colombiano, né? O uso de materiais especializados, né? A sociedade maia, dentro dos povos pré-colombianos, também é considerada uma sociedade complexa, né? Diferente, por exemplo, dos indígenas brasileiros, né? Que eram sociedades simples, né? Caçadores e coletores. Os maias, astecas e os incas já são sociedades complexas, né? Com arquitetura bem desenvolvida, um calendário, um sistema matemático, uma política centralizada e bem organizada, uma sociedade bem definida. Então, a gente observa essas diferenças. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.